dia para você que nos acompanha pela programação da Band Amazonas na manhã desta terça-feira, 28 de janeiro de 2020. Olha só, hoje vamos falar de síndrome respiratória aguda grave. Infelizmente, é um assunto que muita gente tem dúvida e ainda assim tem preocupado bastante pessoas, né? Muita gente, principalmente aqui no Amazonas e também em todo o Brasil. A gente vai falar também nessa edição do Band Cidade sobre o primeiro campeonato de Muay Thai do norte do Brasil que vai acontecer aqui em Manaus. Esse e outros assuntos daqui a pouquinho ao longo, né, de todo o programa. Inclusive, você pode participar com a gente através das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias e também bastidores da emissora. Inclusive, tem o nosso WhatsApp. Você pode participar com a gente através do 992051478, 992051478, e a gente já começa essa primeira edição falando da síndrome respiratória aguda grave. Quem mais vai explicar sobre esse assunto? Vem aqui, Ramon, com a gente, é o Dr. Marcos Vinícius Lacerda. Doutor, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Band Cidade, primeira edição. Explica pra gente, esse é um assunto que vem preocupando, né? Muitas pessoas ainda assim têm dúvida do que é a síndrome respiratória aguda grave. Agora há pouco, né, nos bastidores, o senhor estava falando mais, Flávia, qualquer pessoa pode ter a síndrome respiratória aguda, mas a grave já é fatal, né, doutor? Bom dia. Bom dia. Bom, a gente, na verdade, essa época do ano, aqui em Manaus, a gente tem uma preocupação muito grande com várias doenças, né? Certo. Uma delas é aquela transmitida por mosquito, como é o caso de dengue, chikungunya, que esse ano a gente não teve nenhum alarme na cidade. Mas essa época é uma época em que as pessoas estão mais confinadas. Está chovendo mais, a temperatura cai um pouco, então as pessoas têm mais contato umas com as outras, dentro da família, dentro das escolas, dentro das creches, dos asilos. Então qualquer bactéria ou vírus que a pessoa estiver respirando naquele ambiente é muito fácil de ser transmitido para uma outra pessoa. Então é muito natural que esses meses de dezembro, janeiro e fevereiro aconteçam muitos casos do que a gente chama de síndrome gripal. O que é isso? É uma síndrome parecida com a gripe. A gripe só pode ser causada por um vírus, que é o vírus influenza, que ano passado aqui no estado a gente teve bastante problema, várias pessoas morreram com influenza, o que fez inclusive com que fosse adiantado, né, o calendário de vacinação para a gripe aqui no nosso estado, começando por Manaus. E aí, a gente tem que fazer uma diferença entre o que é um resfriado comum, que muitas pessoas têm, ou seja, as pessoas ficam espirrando, tem um pouco de coriza, o nariz escorre, ela se sente um pouco mal, mas ela não tem febre. Então, isso é o resfriado comum. Ele tem esse nome porque ele realmente é muito comum. Agora, quando a pessoa começa a se sentir muito mal, ela fica com o corpo muito mole e vem febre, essa é a grande diferença. A presença da febre lembra a gente do diagnóstico de síndrome gripal. Então, quais são os riscos da síndrome gripal? Existem vários vírus que podem causar a síndrome gripal. O influenza é o que causa a gripe com mais frequência. Mas, por exemplo, esse ano em Manaus, o que está vencendo esse ano de janeiro até agora é o adenovírus. É um tipo de vírus que causa também uma síndrome gripal. Esses vírus todos, eles podem simplesmente dar a gripe, que é o que acontece com a maioria das pessoas, felizmente. Mas algumas pessoas, especialmente as crianças mais novas, os idosos, dependendo do vírus, a grávida, essas pessoas, elas não ficam só gripadas e com febre, elas começam também a ter a dificuldade para respirar. E isso faz a diferença de uma síndrome respiratória aguda para uma síndrome respiratória aguda grave. Mas o que é que dificulta justamente a respiração? É a coriza? O que é, doutor? Então, numa gripe comum, a pessoa fica com o nariz entupido e isso deixa ela com uma respiração um pouco mais difícil. Mas a síndrome respiratória aguda grave, a pessoa vai perceber que ela tem mais dificuldade em puxar o ar, ela não enche o pulmão tão facilmente quanto ela fazia antes. Então, por exemplo, uma criança pequena, a mãe começa a perceber que ela começa a bater a asa do nariz, ela tem dificuldade em puxar o ar para dentro. E isso acontece, Flávio, porque o vírus ele vai até o pulmão causando uma pneumonia.
Então, na verdade, uma pneumonia é uma síndrome respiratória aguda grave, ou seja, o pulmão ele está todo inflamado e por mais que a pessoa respire, ela não está conseguindo colocar oxigênio para dentro do sangue. Então, uma das principais características da síndrome grave é que essa pessoa começa a ficar, como os médicos chamam, dispneico, ou seja, com falta de ar, ela tem muita dificuldade para respirar. Esse é o momento que as pessoas devem, então, procurar a unidade de saúde, porque essas pessoas em casa, elas muitas vezes vão morrer sem o devido cuidado. Olha só, isso é extremamente importante que o senhor está falando, porque primeiro vem a primeira questão da qual a diferença do resfriado para com a gripe, né? Então, assim, não, eu estou gripada, acabam menosprezando, né, doutor? Não, é uma gripe de leve, não, é uma gripe, deixa que eu vou depois, deixa que eu vou mais tarde. E esse tempo faz diferença lá na frente? É importante dizer que essa é uma época que tem muita gripe. A síndrome gripal, ela acomete muitas pessoas. Então, se todas as pessoas forem até uma unidade de saúde, de fato, o sistema de saúde Sim. não tem como atender. Então, a gente precisa fazer uma triagem de quem são os casos que merecem mais atenção. Então, uma mulher grávida, ela precisa de mais cuidado porque ela tem uma imunidade diminuída. Crianças pequenas também. E os idosos, que são as grandes vítimas da gripe, ou seja, pelo tempo de vida dessas pessoas e pelo fato, muitas vezes, de serem fumantes ou terem já algum problema pulmonar. Tem os fatores de risco. Ela tem um fator de risco importante. Agora, é importante dizer que é justamente essa falta de ar, essa dificuldade em encher o peito de ar, que caracteriza o momento em que essa pessoa deve procurar uma unidade de saúde, porque a morte pode acontecer de forma muito rápida, ou seja, essa evolução ela é muito rápida. E preciso lembrar também que alguns vírus, como é o caso do influenza, existe tratamento medicamentoso. Não é o caso, por exemplo, do adenovírus, não é o caso do coronavírus, que é esse vírus novo que apareceu na China, ainda não há tratamento. Mas para vários vírus, como o vírus da influenza, além de existir uma vacina todos os anos, existe um tratamento que pode ser feito lá na unidade de saúde. Agora, de que forma, doutor, que a gente pode prevenir? Claro que o senhor falou, né, sobre ambientes fechados, ambientes tumultuados, mas, assim, por um outro lado, assim, como é que pode haver a prevenção no quesito de alimentação, de líquido e determinadas atitudes também? Bom, uma das coisas que claramente faz com que as pessoas evoluam para a forma grave é que, além de elas estarem com o pulmão todo inflamado, elas estão desidratadas. Porque elas têm febre, elas não estão comendo, elas estão tossindo, elas estão respirando com mais velocidade. Podem ter espasmos? Claro, às vezes ela tem dor muscular, espasmos pelo corpo, então essa pessoa fica desidratada. Então a primeira coisa, para qualquer pessoa do resfriado comum, a síndrome gripal não grave, a formas graves, a hidratação é a primeira coisa que deve ser feita. Ou seja, se eu estiver me hidratando corretamente, muitas vezes eu nem chego a me internar, porque com a hidratação o meu corpo vai conseguir se manter e equilibrar aquela infecção que em uma semana já vai estar resolvida. Há falta de apetite também, doutor, ou não? Na síndrome gripal, essa é uma outra marca. Junto com a febre vem a falta de apetite. Então a pessoa não quer comer, o pessoal fica insistindo para ela comer, ela não quer comer. Mas a hidratação é a principal coisa que precisa ser feita pela família. É muito difícil diagnosticar a síndrome respiratória aguda grave em crianças, em bebezinhos? Assim? Às vezes as crianças têm uma dificuldade, especialmente porque as crianças que têm asma, por exemplo, elas já têm uma falta de ar natural. Quem tem bronquite asmática, asma, essas crianças elas já têm uma dificuldade para respirar naturalmente. Então a mãe acostuma com aquele quadro da criança com dificuldade e não liga muito para a possibilidade dela ter uma síndrome respiratória aguda grave. Agora, quando as pessoas sentem febre, né, estão febril, algumas procuram se agasalhar, colocar ali a blusa mais longuinha, né, nos braços e tudo mais. Qual a orientação, doutor? Então, a gente estava falando um pouquinho sobre a forma de dispersão, não é? Isso. Então, essas pessoas estão tossindo. Então, só o hábito de tossir já faz com que elas espalhem esse vírus no local onde elas estão. Mas tem uma outra forma de espalhar esses vírus da gripe que é muito frequente, as pessoas não atentam muito, que é o contato. Então, a pessoa está tossindo, ela leva a mão à boca
e aí a mão dela fica cheia de vírus. Então, por onde ela vai caminhando, por exemplo, ela pega na maçaneta da porta, ela pega em coisas na casa, aquilo tudo vai ajudar a espalhar o vírus pelo meio ambiente. Então, é importante lembrar de sempre lavar as mãos. Ou seja, por que às vezes numa casa tem uma pessoa gripada e os outros não estão gripados? Porque aquela pessoa gripada, ela fica mais no quarto, ela lava as mãos. E uma coisa que nós não fazemos muito aqui no Brasil, mas que o pessoal lá da Ásia faz bastante, é usar máscara. Ou seja, quando eu vou sair, eu coloco uma máscara, porque aí eu estou tossindo, mas eu não estou espalhando aquele vírus pela comunidade. É muito comum nos países como o Japão, por exemplo, o pessoal vai andar de metrô, vai andar de ônibus, e se a pessoa estiver gripada, ela própria coloca uma máscara no rosto. Uma vez ou outra andando aqui pelas avenidas, eu vejo assim, uma pessoa. E é importante lembrar que Manaus, por causa do nosso polo industrial, existe uma conexão muito grande com a Ásia, especialmente a Coreia. Então, a gente tem recebido pessoas procedentes do Sudeste Asiático. Então, o nosso nível de vigilância hoje para a entrada de novos vírus, como esse vírus que apareceu recentemente na China, é um local muito estratégico desse tipo de vigilância. Olha só, importantíssimo esse ponto que o senhor tocou. Inclusive, olha aí, produção, dá para a gente até organizar uma reportagem sobre isso. A gente faz aqui com o Dr. Marcos para ele explicar direitinho aqui para a gente. Agora, em relação à febre, eu lhe pergunto, doutor, porque assim, as pessoas acabam se acomodando, agasalhando demais, né? Ou então, o importante é tirar, deixar em temperatura ambiente, ou então vai para debaixo do chuveiro, água morna, compressa. Em febre, assim, o que se fazer? Um dos sintomas que mais causa dor aos doentes é a febre. Enquanto ele está com febre, ele tem muita dor no corpo, como eu falei, o apetite desaparece, e essa sensação de frio, né? Que na nossa região as pessoas não sabem muito o que fazer porque as pessoas têm pouca roupa de frio. Exatamente. Então muitas se agasalham com cobertor, com toalha, porque estão com frio. Então quando tiver com febre, é importante que tome alguma medicação para combater a febre. Qualquer antitérmico, né, que a pessoa tem em casa, ela pode comprar e tomar esse antitérmico. É importante lembrar que tipo de antitérmico as pessoas podem ou não tomar, mas controlar a febre é uma coisa importante porque é o que mais incomoda o paciente. Durante a febre ele tem dor de cabeça, ele tem dor no corpo, e aí geralmente ele vai para o banho. As mães costumam dar banho na criança, e isso já abaixa a febre. Porque é importante lembrar que algumas crianças, até os 6, 8 anos de idade, se a febre fica muito alta, elas podem ter o que o pessoal chama de convulsão febril. Então, a febre nunca deve ficar muito alta, especialmente nessas crianças, porque a criança pode ter convulsão. Olha só, doutor, eu quero muito agradecer a sua participação. Olha, minha mão tá limpinha, hein? Obrigado, Flávia, eu também limpei a minha. Bom dia, viu, doutor? Muito obrigada por esclarecer tudinho aqui pra gente e volte mais vezes aqui. Obrigado, bom dia. Tá bom? Muito obrigada. Bom dia. Olha só, gente, agora a gente confere a previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Para você, Ariana, olha só, confie na sua intuição para identificar boas oportunidades no trabalho, agarre uma oportunidade de estudar e também aprender uma nova função ou se aperfeiçoar no que faz. Agora sim, será bem cansativo, tá bom? Mas pelo bem do seu futuro é importante você acompanhar todas essas dicas. Agora, o seu coração pode estar fechado para balanço ou talvez você prefira guardar segredo sobre um novo romance. Números da sorte, 19, 44 e 33, a cor rosa. Touro, você vai concentrar boa parte da sua energia na realização de seus projetos para o futuro. Busque o apoio de pessoas confiáveis e que tenham ideias semelhantes aos seus. Mas não espere demais dos outros não, tá bom? Alguns podem decepcionar. Sua vida social deve ficar agitada e encontros com os amigos podem render novidades na paquera. Números da sorte, 8, 80 e 17, a cor marrom. Para você de Gêmeos, o trabalho estará entre as suas prioridades e você vai querer mostrar todo o seu potencial para brilhar no que faz. Ajude os colegas, mas sem deixar os seus compromissos de lado. Trabalhar em equipe vai exigir calma e jogo de cintura. Na paquera você será exigente e só dará atenção a quem prover que merece, tá bom? Números da sorte, 81, 90 e 27, a cor amarelo. Agora, para você de Câncer, você terá muita facilidade para aprender coisas novas. Por isso, fique perto dos colegas mais experientes no trabalho e siga o exemplo deles. Bom astral para iniciar uma dieta e investir mais na saúde. Pode pintar um clima de romance com alguém do trabalho.
Para quem já achou o seu par, os astros prometem ainda mais afinidades e estabilidade. Números da sorte: 82, 19, 64, a cor bege. E o Band Cidade Primeira Edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. Band Cidade Primeira Edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, já começou a matrícula para os candidatos classificados na... imprimir e preencher também um formulário, ficha de identificação do candidato, né, que fica ali no portal da UEA, e também apresentá-lo juntamente com a respectiva documentação exigida na unidade acadêmica do curso que está sendo ofertado. Agora, os candidatos convocados para os cursos que vão iniciar agora, nesse primeiro semestre de 2020, da área de saúde, para os cursos de enfermagem, medicina, odontologia e licenciatura em educação física, deverão, no período de 27 e 28 de janeiro de 2020, aí realizar o cadastro no portal do Calouro da UEA. É só você digitar ali www.uea.com.br, tá certo? Agora a gente troca de assunto. Olha só, Manaus vai sediar logo logo o primeiro campeonato de Muay Thai do norte do país, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o mestre Dídimo. Bom dia, mestre. Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Band Cidade Primeira Edição. É em primeira mão aqui pra gente? Em primeira mão. Olha só, muito bem. Então explica pra gente como é que vai funcionar. O primeiro campeonato é do norte do Brasil, né? Do norte, isso mesmo. Esse campeonato, ele vai marcar história porque é um campeonato que ele não está vinculado a entidades, a federações ou confederações. Certo. Então, vai isentar os treinadores, as equipes, os atletas de taxa de inscrição. E por que isso? Porque o objetivo é agregar, é fazer o pessoal do norte que não se conhece interagir e a gente ver como é que está o nível do Muay Thai na nossa região. A região norte é muito grande e cada estado tem muita equipe de Muay Thai. E eu acredito que esse evento ele vai mostrar para o Brasil que no norte tem Muay Thai também. Exatamente, eu não tenho nem dúvida disso. Gente, eu fiz Muay Thai, inclusive meu mestre Dídimo também como é que a gente fala? Me treinava? Treinava. Ele me treinava, né? E é disciplina ali. Quando eu fiz o esporte, eu praticava ali, eu falei, acima de tudo, ali é disciplina mesmo. E é importante que as pessoas possam compreender também isso, né, mestre? E você, por sinal, mandava muito bem, né? Obrigada. Além da disciplina, você exercita a determinação, você vê que tem uma força que você jamais pensou que tinha. Isso é verdade. Aquela força de vontade, entendeu? Então é muito bacana. Exatamente. O Muay Thai, claro, a gente treina ali a disciplina, a determinação, a gente descobre mesmo a força que a gente nem imagina que tem, mas ali o Muay Thai, além do esporte, ele também tem um estilo de vida assim que as pessoas usam o quê? Não para esporte, mas para proteger do dia a dia, não é sair dando jab direto em todo mundo não, né? Mas tem uma disciplina ali, né, mestre? O Muay Thai, ele acaba virando uma filosofia de vida, né? Não é só apenas uma atividade física, embora o Muay Thai seja um esporte, mas ele acaba que vira uma coisa na sua vida. Você passa a se alimentar melhor, você passa a dormir melhor, você passa a ser uma pessoa mais tranquila e, obviamente, isso expande para todas as áreas da sua vida. Para todas as áreas e também para todas as idades, né, mestre? Porque Exato. Tem crianças que praticam Muay Thai e idosos, adultos também. É para todo mundo. O Muay Thai é para todo mundo, né? O treinador tem só que ter o discernimento de modificar o treino para cada público. Agora, o senhor que já é bastante entendedor da área, manja muito bem, explica pra gente, na sua avaliação, como estão os nossos atletas hoje aqui do norte? Olha, hoje em dia, eu posso dizer com orgulho que hoje a gente tem atleta de Muay Thai. Olha, aqui no Amazonas tem várias pessoas com bom nível, Amapá, Rondônia, e os outros estados também têm atletas de nível. Então, esse evento vai mostrar isso.
Vai mostrar. O que acontece é que quando tem eventos do norte, as pessoas fazem norte e nordeste. Mas o nordeste é muito grande, o norte é muito grande. Então esse evento, e o norte tem um agravante que é a distância. A gente fica muito longe de tudo, né? Por causa da nossa geografia. Para sair daqui basicamente é de avião ou de barco, mas Exatamente. de barco a gente vai transitar só pela região. Então, acredito que o evento sendo na própria região vai facilitar muito a vida do nortista. E esse evento vai passar a fazer parte do calendário. Então, todo ano vai acontecer. Olha só, que legal. Então, assim, todos os atletas e não atletas ou são só os atletas? Atletas de vários níveis. Certo. Iniciante, intermediário e avançado, né? O cara que nunca lutou vai poder estrear. Que legal. Assim, a realidade a graduação do Muay Thai é a quantidade de lutas que ele tem. Então, o iniciante vai lutar com o iniciante, o avançado vai lutar com o avançado. Olha só que legal. Quando eu entrei no Muay Thai, na minha primeira aula, mestre, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser lutadora. Eu quero ser lutadora de Muay Thai, porque realmente mexe muito com a gente, né? E o lance todo que é legal, que não é só, enfim, dar porrada, como muita gente fala, né? Mas a questão da filosofia de vida mesmo. Eu acho um esporte espetacular e parabéns pela ideia, pela atitude. Volta mais vezes aqui, mestre, com a gente para falar mais como é que funciona isso. Agora, as inscrições já estão abertas? Como é que é? As inscrições estão abertas, quem tiver interesse pode falar comigo, através do número, posso dar o número? Sim, claro. O DDD 92, o número é 994462-514. Através desse número você recebe as informações. Vamos lá, 4462-514. Pronto. Aí tem alguma coisa nas redes sociais para buscar também para inscrição, mestre? Tem os informativos, tem as redes sociais, tem no Instagram, né, o Campeonato de Muay Thai do Norte, no Facebook também. Olha só, que legal. Dá tempo já até de ir treinando, mestre? Mas assim, já tem data marcada? Tem data. Ainda? 3 de maio, então tem muito tempo. Eita. Tem muito tempo para se programar, para treinar. Se você é de outro estado, você vir tranquilamente, se programar financeiramente, tudo. Então dá tempo de tudo. Olha só que legal. Eu vou mostrar aqui a camisa que eu ganhei do mestre. Olha só. Ele falou assim, Flávia, qual é o seu tamanho? Eu falei, bom, do jeito que eu tô, é M, né? Tá aqui, ó. Ele falou, Flávia, pé dá em você. Dá mesmo? Dá, que legal. Mestre, muito obrigada, viu? Que linda. E quando eu fiz o Muay Thai, aí eu comprei como é que fala? Uniforme. O uniforme, né? Que é o short? O short. Coisa mais linda, gente. Eu tenho um saco lá em casa, chefe. Chefe, mestre. Eu tenho um saco lá em casa. De vez em quando, assim, a gente tá estressado, a gente vai lá só no jab direto, só no chute e tudo mais. O Muay Thai realmente faz parte da minha história. Foi pouquinho tempo, né, mestre, que eu fiz, mas acho que foi suficiente e eu quero voltar, assim, sabe? Eu acho que realmente é bastante legal as pessoas que agora pretendem emagrecer ou então ter mesmo essa filosofia de vida para você. O Muay Thai é uma boa opção, né, mestre? Com certeza, com certeza. E você mandava muito bem e vai ser um prazer ter você de novo lá. Que legal. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui agradeço. no Band Cidade. Volta aqui com a gente. Sabe o que eu gostaria que demonstrasse? Demonstra pra gente, traz ali a luva, quero colocar o Ramon para colocar o jab direto aqui com a gente, o chute, tá certo? Pode deixar. Então pronto, convite feito. Certo, aceito. Pronto, muito obrigada, viu? Tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigado. Olha só, gente, agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Leonino, olha só, você pode enfrentar algumas mudanças e instabilidades no trabalho, mas concentre-se no que precisa fazer e saiba contornar os desafios. Pode fazer uma fezinha, inclusive, tá bom? Mas evite apostar alto demais ou arriscar seu dinheiro em negócios duvidosos. Vários astros vão realçar o seu charme e indicam que você pode ter fortes emoções na paquera e também no relacionamento amoroso. Portanto, abuse do seu poder de sedução. Números da sorte 74, 83, 11, cor roxo. Para você de Virgem, trabalhar em equipe continua sendo uma boa opção,
mas não tente impor a sua experiência sobre os colegas. Respeite o jeito de agir e também o ritmo de cada um, tá bom? Pode enfrentar alguns conflitos, claro, isso em família. Números da sorte: 44, 24 e também o 19, a cor creme. Agora, para você de Libra, o dia será de muito trabalho, por isso organize bem as tarefas e tente não deixar nada para depois. Sua saúde pode estar bem mais sensível. Alimente-se bem e respeite seus limites. Muito cuidado com brigas e intrigas no emprego. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras, mas será mais fácil se envolver com quem você já conhece. Bom diálogo com seu amor, converse sem discutir. Números da sorte: 49, 31 e 67. Pink é a tua cor para hoje. Agora, para você de Escorpião, Lua e Vênus indicam sorte para você nas finanças, mas cuidado para não torrar tudo com bobagens. Evite comprar qualquer coisa por impulso. Agora, no trabalho, pode se destacar com ideias e sugestões criativas. Também pode fazer contatos muito promissores. Sucesso garantido nas paqueras e também no romance. Números da sorte? Anota aí: 5, 23 e 41, verde é a tua cor para hoje. E o Band Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você. O Departamento Nacional de Trânsito determinou a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul em todos os estados do Brasil. Os veículos deverão aderir ao sistema da nova placa ainda este mês. Começa a valer a partir do dia 31 deste mês a obrigatoriedade de uso da placa do Mercosul em todos os estados do país. Mas calma aí, que você não precisa correr para trocar a placa do seu carro. O diretor-presidente do Detran Amazonas explica quais as regras que os donos de automóveis e motos precisam cumprir, além do pagamento da taxa de R$ 222,34 para aderir ao novo emplacamento. Com a resolução 780, publicada agora em junho desse ano e alterada por esse novo governo, a gente restringiu aí os casos de troca de placa. Então, na verdade, o cidadão vai ter que colocar a placa nova em veículos novos, obviamente, quando for necessário por conta de furto, roubo ou extravio dessa placa, e na primeira troca de município ou unidade federativa, ou seja, quando o cidadão vai para um outro município ou de um estado para outro. Essa primeira troca é obrigatória na medida em que a placa cinza, aquele modelo anterior, não existe mais. A adoção do sistema de placas do Mercosul foi anunciada em 2014 e aqui em Manaus entrou em vigor em dezembro de 2018. Dos 26 estados, apenas 10 já aderiram à nova placa. Rio de Janeiro e Amazonas foram os primeiros, seguidos de Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia. As novas placas já são utilizadas na Argentina e no Uruguai. A previsão é que em breve comecem a valer também no Paraguai e na Venezuela. Na verdade, o modelo de negócio varia de estado para estado. O CONTRAN entende que o modelo de credenciamento, abrindo o mercado, é importante. Alguns estados adotaram o regime de licitação. No Amazonas existe uma taxa de emplacamento. Essa taxa existe desde uma lei complementar de 2014. Ninguém está inventando nada. É um serviço prestado pelo órgão executivo de trânsito do estado do Amazonas. E a gente entende que a placa é um item importante. É um sinal identificador do veículo. Não é um item normal de compra que você pode comprar em qualquer lugar. Então o Detran chamou para si essa responsabilidade. Hoje o que a gente tem no Amazonas é um serviço de emplacamento. A obra de revitalização da Praça do Eldorado foi entregue. O local ganhou um palco e brinquedos para novos, para dar mais conforto para as crianças, né? Isso tudo para dar mais conforto para eles e principalmente para os moradores. Camille já aproveitou a inauguração da praça para estrear o parquinho. A pequena de 4 anos já tem os brinquedos favoritos. Eu gostei mais da casinha da árvore, só que o vovô me ensinou a descer descalça pelo ali. O espaço para crianças é uma das melhorias inauguradas com a revitalização da Praça do Eldorado na zona centro-sul da capital. O descerramento da placa marca a entrega do projeto aos usuários do local. Porque aqui acontecem muitos festejos, sobretudo relativos a futebol, a esportes, enfim. Então, é uma obra que custou barato, né? Ela foi R$415 mil para se fazer uma revitalização completa nela. Ela está bonita, eu acompanhei o crescer da obra, acompanhei cada passo. Além da Praça do Eldorado, a Prefeitura de Manaus prevê outros projetos de revitalização em parques da capital.
Nós temos planos para expandir isso para mais e mais praças, junto com o nosso trabalho de infraestrutura, com o nosso trabalho de escola, com o nosso trabalho de unidades básicas de saúde, com tudo que a gente está fazendo assim de tão essencial. Mas a gente considera que o lazer também é importante, então nós estamos nos preocupando muito em expandir as obras de lazer e elas estão sendo licitadas quase que diariamente. Agora que as instalações estão novas, brincar no parque aumenta ainda mais a alegria. É isso aí, a prática de exercícios físicos é recomendada para todas as idades, né? Mas sempre com orientação, claro, de um profissional. E um pequeno detalhe nisso tudo é que nunca podemos esquecer a hidratação. Hoje, Keila pratica exercícios físicos todos os dias, mas há pouco mais de um ano, a desidratação foi um problema na vida dela. A empresária sofria com transtornos digestivos por conta da má alimentação e ingestão de líquidos. Um problema no meu estômago e aí, de repente, a caminhada, eu estou voltando, né, para poder melhorar a condição de vida mesmo, né, qualidade de vida. Esse especialista alerta para os cuidados na alimentação e, principalmente, na hidratação. A formação de cálculo renal, a famosa pedra nos rins, é uma das doenças que mais acomete os brasileiros. No período mais quente, a incidência aumenta em até 20% da chance da doença se agravar, já que a transpiração é maior e a ingestão de água nem sempre é elevada, o que deixa a urina mais concentrada e forma os cristais de pedra. É necessário que as pessoas tenham uma preocupação realmente de estar aumentando a ingesta de líquidos, porque os cálculos renais têm uma relação com a ingestão de líquidos, então quem toma menos líquido tem uma tendência a ter mais cálculo renal. Então, em média, deve-se fazer uma ingestão de 30 a 50 ml de líquido por quilo por dia, né? Quando se faz atividade física, onde se transpira bastante, então essa frequência e o volume de líquido deve ser aumentado. Todos precisam estar atentos à recomendação. Seu José é ativo nos exercícios. Com vasta experiência como atleta, o aposentado sabe bem os caminhos corretos para seguir sempre bem hidratado. Manhã cedo, água, né? Bastante água, né? Durante o dia, água, bastante água. Líquido, é mais água do que suco, mas o suco também a gente toma, né? Mas a gente tem um cuidado com as alimentações mais saudáveis. Outros líquidos não vão substituir com a mesma qualidade, vamos dizer assim, para diminuir a chance de formação dos cálculos. Chás, água de coco, esses entram? Sim, chás também entram. Chá, água de coco tem que tomar cuidado só que ele tem muita glicose, né? Não ingerir em excesso também, principalmente aí pensando nos diabéticos, ou quem tem chance de ter diabetes. Depois do susto, Keila aprendeu a lição. A nossa personagem do início da história agora sempre leva a companheira inseparável a garrafinha d'água. No decorrer da caminhada é tomar água, bastante água, depois uma água de coco também, que eu acho que é importante, né, para a hidratação da pele, né? Eu acho que é isso. É justamente isso mesmo. Agora, olha só, a gente troca de assunto para falar de condução escolar. É que com o início do ano e retorno das atividades nas escolas, as fiscalizações dos órgãos de trânsito a conduções escolares se intensificaram, né? E pais devem estar alertas na hora de contratar o serviço que transporta diariamente mais de 15 mil pessoas. Volta às aulas e, nessa época, alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente pelos pais, que devem estar atentos na hora de contratar um transporte escolar. Existem regras a serem cumpridas, mas alguns condutores continuam a fazer o transporte clandestino. De acordo com o Sindicato de Transporte Escolar, hoje em Manaus, existem 520 motoristas cadastrados aos órgãos fiscalizadores, que fazem o translado de mais de 15 mil crianças. Esses cadastrados, todos possuem uma categoria D, curso de condutor, ele possui uma monitora para acompanhar no veículo, ele tem uma certidão negativa da federal, estadual, da civil, são motoristas qualificados. O Departamento Estadual de Trânsito é quem realiza as fiscalizações e oferece os cursos necessários para quem pretende trabalhar com transporte escolar. Nós sabemos que tem aproximadamente, segundo o Sindicato dos Condutores de Transporte Escolar, 15 mil crianças. É pouco, 15 mil crianças sendo conduzidas pelo condutor legalizado.
Então tem muitos condutores aí realizando o transporte escolar que não estão dentro da exigência da lei. Quem está apto para o trabalho precisa ter o CPO, Certificado de Porte Obrigatório, que também deve cadastrar um acompanhante maior de idade para ajudar como monitor, além de alguns detalhes no próprio veículo. Ele tem que ter o curso de atualização realizado pelo Detran, que é um curso de 50 horas-aulas. Neste curso ele vai principalmente, ele vai entender o que a legislação de trânsito diz em relação à condução desses escolares, do passageiro. E para o veículo ele tem que estar devidamente registrado junto ao órgão municipal. Então o órgão municipal vai vistoriar esse veículo, vai ver se esse veículo atende os requisitos. Outra dica importante para os pais é conhecer o perfil do motorista e monitor que leva o filho para a escola. É necessário um comprometimento mútuo entre pais e os profissionais. Estando registrado, é mais fácil você contratar um serviço legalizado e seguro do que você procurar um aventureiro, alguém que está transportando criança de qualquer forma. Então, nós estamos aqui salientando na segurança da criança. Olha só, agora a gente volta a falar da previsão dos astros aqui no Banho de Cidade, primeira edição. Sagitário, olha só, assuntos de família vão exigir sua atenção em alguns momentos deste dia. Talvez tenha que investir uma grana para resolver algo em casa ou para ajudar um parente. Mas evite discussões, tá bom? No trabalho, valorize sua experiência e mostre o que sabe fazer melhor. Você saberá bem o que quer do amor e é só... Você vai ficar sozinha se quiser, tá bom? Na união vai revelar seu lado mais romântico e apaixonado. Números da sorte, 69, 33 e 60, cor azul claro. Para você de Capricórnio, você terá muita facilidade para se comunicar e pode fazer acordos importantes ao longo do dia. Bom momento para apresentar ideias e negociar melhorias no emprego, mas é bom escolher bem as palavras para evitar intrigas e fofocas, ok? Puxe papo na paquera, mas não comente sua vida amorosa com ninguém. O romance pede mais diálogo e também mais confiança. Números da sorte, 88, 16 e 7. Branco é a tua cor para hoje. Agora, para você de Aquário, assim como eu, amigos, negócios à parte. Siga o ditado e evite fazer acordos financeiros com gente conhecida, pois pode ter dores de cabeça. Fora isso, o dia pode trazer boas oportunidades de ganhar dinheiro. Preste atenção, tá bom? No amor, você vai investir em alguém que traga segurança para a sua vida. Se você já tem o seu amor, mostre quanto valorize a relação e retribua o companheirismo, tá bom? Números da sorte, 35, 62 e 80. Preto é a tua cor para hoje. Agora, para você de peixes, reserve um tempo para cuidar da sua aparência, pois isso vai levantar a sua autoestima e pode beneficiar todos os setores. Boa sintonia com colegas e parceiros de trabalho. Se for liderar uma equipe, não abuse da sua autoridade, ok? Aceite convites da turma e mostre todo o seu charme na paquera ali, aquela malemolência toda. Boa parceria com o seu amor, inclusive, tá bom? Lutem juntos por um sonho ou também por um objetivo em comum, por que não? Números da sorte, 9, 72 e 63, a cor dourado. Agora, olha só, gente, olha, você já seguiu a Band nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram? Flávia, como faço? Quero curtir uma foto tua. Opa, é só digitar Band Amazonas, pega teu celular. Você tem Instagram, coloca lá. No Instagram, Band Amazonas, no Facebook, Band Amazonas, no YouTube, Band Amazonas. Flávia, tem aquela reportagem que eu perdi, é só você colocar lá no youtube.com, tá certo? Agora chegou o momento da gente acompanhar as notícias do Brasil e do mundo no Notícias da Redação com ela, Kelly Abreu. Bom dia, Kelly. Muito bom dia, Flávia. Uma ótima terça-feira a todos. A gente já começa essa edição falando das contas externas do Brasil, que registraram um rombo de mais de 50 bilhões de dólares, o que representa aí uma alta de 22% frente ao ano anterior. Os números foram divulgados pelo Banco Central. Esse débito em transações correntes, um dos principais sobre o setor externo do país, é formado pela balança comercial, pelos serviços adquiridos por brasileiros no exterior.
e também pelas rendas. E ainda falando sobre economia, o Banco Central prevê queda dos juros do cartão de crédito e também cheque especial até 2021. Isso porque o cadastro positivo do Banco Central indicou bons pagadores. Considerando esses números, o impacto do cadastro positivo pode baixar os juros médios do cartão de crédito rotativo para cerca de 200% ao ano até 2021 e para 100% ao ano no caso do cheque especial. E para terminar, Flávia, cientistas do Colégio Imperial de Londres estimaram que a taxa de transmissão do novo coronavírus entre humanos é de 2 a 3 pessoas para cada paciente infectado. O relatório divulgado recentemente ainda é preliminar e foi feito a partir de modelos computacionais baseados em dados de epidemias anteriores. Os pesquisadores dizem que para serem efetivas, as medidas de controle do surto do coronavírus têm que bloquear ao menos 60% das transmissões. Os cientistas também falam das ações de isolamento para a redução de danos, uma vez que ainda não há vacina contra este vírus. Então é isso, Flavinha, eu volto com você. Obrigada, Kelly Abreu, pelas suas informações. Olha só, vem cá agora. Deixa eu te falar uma situação. Quem critica geralmente não sabe o caminho que você já percorreu, os motivos pelos quais você já errou, todas as vezes que acertou e o quanto já evoluiu. Não dê ouvido não, continue a sua jornada, foco no objetivo, coração leve, honesto, justo e cheio de fé. Apenas queira ser melhor sempre e deixe que o seu brilho interior mostre a todo mundo o valor que você tem, tá certo? Essa é a nossa dica de hoje. O Band Cidade fica por aqui, mas essa edição continua disponível na internet, tá bom? Beijo grande, gente. Tchau, Band Cidade, primeira edição volta nesse mesmo horário.